Pronto, gente, tivemos um pequeno problema técnico, faz parte, né? Mas a gente precisa prosseguir para concluir o assunto. E aí eu dizia para vocês que a sucessão como provisória, né, como o nome já está dizendo, ela não é definitiva, e por ser definitiva, em algum momento é preciso haver essa conversão, né, da sucessão provisória para definitiva, até porque é na sucessão definitiva que é considerada presumida a morte do ausente. Está lá no artigo 6º, tá? Olha lá. A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Muito bem, então a gente precisa conhecer esse momento da conversão da sucessão provisória em definitiva, até porque é esse momento que vai marcar a presunção de morte do ausente. Tá bom, gente? Então, veja só, quais são as hipóteses, né, que a gente pode ver de conversão de sucessão provisória em definitiva, tá? A primeira, ela está descrita no artigo 35, tá? E ela faz menção à ideia da certeza da morte do ausente, tá? Aí seria uma situação de abertura de sucessão definitiva sem a necessidade de morte presumida, porque aí a morte real foi confirmada, tá? Então, ó, se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram naquele tempo. Então, essa situação de certeza da morte, aí seria aquela situação de certeza da morte real, ou seja, encontraram o cadáver do ausente, tá? Então, abre-se a sucessão definitiva, mas com a perspectiva de confirmação da morte real, tá? A segunda hipótese de conversão da sucessão provisória em definitiva é quando ocorre o decurso do prazo de 10 anos da sucessão, da abertura da sucessão provisória. Está lá no artigo 37, ó, do Código Civil. O legislador diz assim, ó: 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Então, a gente percebe aí que da data que abriu a sucessão provisória, a gente aguarda o decurso de 10 anos. Se o ausente não for localizado, ou ele não regressar e o corpo dele não for localizado, 10 anos após dessa sentença ter transitado em julgado, aí se abre a sucessão definitiva, tá? E uma terceira hipótese é a do artigo 38, que é a situação das pessoas ausentes que são bem velhinhas, né? Ou seja, que tem 80 anos, né, ou mais de idade, né, e que dos últimos 5 anos é que se tinha notícia, né, do último paradeiro dessa pessoa que era ausente, desse idoso que desapareceu, tá? Então tá lá no artigo 38, ó. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, se o ausente ele já tem essa idade de 80 anos em diante, né, eu não preciso aguardar 10 anos da sucessão, da abertura da sucessão provisória, porque a legislação entende, muito possivelmente, que pela própria senilidade avançada dele, é muito mais provável que esse homem já tenha, ou essa mulher já tenha falecido realmente, tá? E aí, para as pessoas que têm uma idade superior, igual ou superior a 80 anos, esse prazo, então, ele fica sendo de 5 anos, né? Você demonstra que se dos últimos 5 anos teve notícia, né, do ausente, aí já pode pedir a abertura da sucessão definitiva, certo, gente? Então tá no artigo 35, 37 e 38, respectivamente, essas situações, certo? Lembrar os principais efeitos, né, dessa abertura da sucessão definitiva, tá? E aí a gente vai falar disso agora, mas principalmente a ideia de que quando se abre a sucessão definitiva sem a localização, né, do corpo do ausente, né, aí é o momento da abertura da sucessão definitiva que marca a presunção de morte do ausente, e aí essa presunção de morte de acordo com o artigo 6º, tá bom, gente? Então vamos lá. O que é que acontece, né, se ocorrer o regresso ou a localização do ausente? De repente alguém pode se perguntar isso daí, né? Então, vê só, aí a gente precisa entender qual é o momento que essa pessoa regressou. Porque se ele regressou naquele primeiro momento em que o curador provisório estava nomeado, ele vai perceber os seus bens naturalmente da forma como eles estavam sendo administrados, porque esse curador ele funciona como uma pessoa que estava tutelando e salvaguardando os bens do ausente.
tá? Agora, se ele aparece após a abertura da sucessão provisória, a gente percebe que já há uma diferença, porque com a abertura da sucessão provisória já se permite, né, que os herdeiros e os interessados eles ingressem na administração em relação aos bens do ausente. Então vamos tratar disso melhor de acordo com os artigos aqui do Código Civil, tá bom? O artigo 36, ele fala que se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Então perceba, ele volta, né, e quando ele volta ele terá direito aos bens que ele deixou, né, as vantagens das pessoas que estavam investidas na administração desses bens, essas vantagens vão cessar. E essas pessoas têm que tomar todas as medidas, tá, de salvaguarda até que esses bens sejam restituídos para o ausente que regressou, que foi localizado e que reapareceu, tá bom? Lembrar que se esses bens já estavam na administração do ascendente, do descendente, então o ascendente, o pai, a mãe, por exemplo, o descendente, os filhos, por exemplo, e o cônjuge, né? As pessoas que administraram esses bens, eles farão jus a todos os frutos e rendimentos do ausente. Agora, nessas três classes, tá? Só se for ascendente, descendente ou cônjuge, tá certo? Isso está lá no artigo 33. O descendente, o ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, tá? Então imagine você, foi aberta a sucessão provisória e um dos imóveis daquele ausente foi deixado com um filho, né? Aí o ausente regressa. Imagine você que durante esse período o filho passou 2 anos alugando essa casa e recebendo os aluguéis decorrentes dessa locação, né? Já que ele era o sucessor provisório daquele imóvel determinado do ausente. Então a legislação diz que se essa pessoa, né, no caso aí no nosso exemplo, é um filho, é um descendente, ele faz jus a todos os frutos e rendimentos do bem. Então, aqueles aluguéis que ele recebeu, né, por ter cedido em locação aquele imóvel, ficarão com o descendente, tá? A mesma regra vale se foi um ascendente ou se foi o cônjuge, certo? Agora, se houver outros sucessores, ou seja, outras pessoas não designadas nesse rol, imagine você uma pessoa que era um herdeiro testamentário, imagine você uma pessoa que era credor do ausente, né, que a quem foi confiado um determinado bem, são exemplos, tá? Ou de repente até um outro sucessor que não esteja nessa escala. Então imagine você um ausente que não era casado, não tinha descendentes nem ascendentes, então um irmão dele, né, um irmão, um tio, tá? Ou até mesmo um sobrinho, tá? Que tenham sido investidos na posse desses bens. Então, o que é que acontece com essas outras pessoas que não estão no rol de descendentes, ascendentes ou cônjuge? Então, essas pessoas, elas precisam, né, de acordo com o artigo 33, elas só têm direito à metade desses frutos, porque a outra metade, né, eles precisam capitalizar esses frutos e rendimentos. Então, o que é que ele diz aqui, ó? Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29. Vamos ver o artigo 29, o que é que ele diz, ó. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou títulos garantidos pela União. Então, imagine você que esse ausente deixou dinheiro em conta, tá? Dinheiro em conta bancária, é um exemplo. E aí, o que é que acontece? Ele precisa, né, se for uma pessoa que não é descendente, que não é ascendente e que não é o cônjuge, ele precisa capitalizar a metade do valor dessas vantagens, tá? Então, o que é que acontece? Ele vai investir, tá? Ou em imóveis, tá? Ou em títulos garantidos pela União. E aí, no momento em que ele faz isso, ele só tem direito à outra metade. 50% são desse sucessor que estão na posse e administração, tá, desse bem, e os outros 50% eles estariam sendo capitalizados dessa forma, ou em bens imóveis ou em títulos da União. Justamente porque, se o ausente regressa nesse período da sucessão provisória já tendo sido aberta, ele vai fazer jus a essa outra metade.
tá certo? Essa é a regra. Lembrar que esses outros sucessores, eles precisam prestar contas anualmente, tá? De acordo com o Ministério Público, está escrito aqui também, né, no artigo 33, tá? Mas que eles precisam prestar contas anualmente ao juízo competente, tá? Que foi aquele juízo que decretou a abertura da sucessão provisória, tá? A única ressalva que se faz é de repente alguém se perguntar, tá? E se o ausente aparecer e ficar comprovado que esse desaparecimento dele se deu de maneira injustificada, né? Então você perceba que toda a máquina estatal foi movida para uma pessoa que desapareceu por uma circunstância injustificada, não tinha razão e essa pessoa desapareceu, né? Ela moveu toda a máquina estatal, gerando esse prejuízo para tanta gente, né? Essa situação para tanta gente, e foi injustificado, foi considerado injustificado esse desaparecimento. Então, nessas situações, diz lá o parágrafo único do artigo 33, olha lá, se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, então perceba, ele desapareceu porque ele quis, né? Ele deu causa à situação, ele quis tomar um chá de sumiço, e isso foi considerado uma situação injustificada, tá? Então imagine você uma pessoa que não quer honrar um determinado compromisso, que não quer enfrentar uma determinada situação pessoal e por isso desaparece. Isso de repente pode ser considerado voluntário e injustificado. E quando isso acontece, o ausente que regressa, ele perderá em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. Então perceba, aqueles 50%, tá, que o sucessor capitalizou em títulos da União ou em imóveis, o que pertenceriam, né, ao ausente que reapareceu, o ausente vai perder em favor desse sucessor, certo, gente? Ele perde os frutos e rendimentos desses bens. Agora, para isso, é preciso que a ausência tenha sido considerada injustificada e voluntária, tá bom? E aí, gente, quando é que finalmente se abre a sucessão definitiva, tá? A primeira situação está descrita no artigo 39, que diz o seguinte, ó, dentro de 10 anos, ó, regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva. Então, vê só, abriu a sucessão definitiva e aí sim, com a abertura da sucessão definitiva, o ausente reapareceu. Se esse aparecimento dele se deu nos 10 anos iniciais, após a abertura da sucessão definitiva, né, o que é que acontece? Ele só terá direito aos bens existentes no estado em que se encontrem. Ou seja, se tiver alguma deterioração, se tiver algum tipo de perecimento, se tiver algum tipo de prejuízo, esse prejuízo precisa ser assumido pelo ausente que regressou tanto tempo depois, tá? Mas ele ainda recebe os bens nessa primeira etapa de 10 anos iniciais da abertura da sucessão definitiva, tá? Da mesma forma, ele pode receber os subrogados em seu lugar. Então, o que é os subrogados em seu lugar? Aqueles bens que substituíram o bem inicial do ausente. Então, imagina, ele tinha, naquele momento da abertura da sucessão, uma casa. E aí, aquele herdeiro que ficou na posse desse bem, ele vendeu essa casa e comprou um carro. Então, veja que isso é um bem que se subrogou no lugar do outro. Ele substituiu, tá? Então, foi um bem adquirido com o fruto do outro bem. Ele vai receber o carro, nesse caso, né, que é o subrogado. Ou nas situações em que os bens já tenham sido vendidos, né, aí a lei diz, ó, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados daquele tempo. Então, se de repente aquela casa ou aquele carro foram vendidos, o preço auferido com essa venda, né, ele vai fazer jus, certo? Agora, para isso, ele tem que regressar nos 10 primeiros anos após a abertura da sucessão definitiva, tá? Muito bem. E se ele retorna após 10 anos, ou seja, 10 anos e um dia depois, em diante, tá? Então, a gente entende que nesse caso, a doutrina coloca que ele não faz jus a nenhum direito, tá? Justamente porque aí é um reaparecimento muito tardio e a essa altura, né, os herdeiros e sucessores que eventualmente tenham sido beneficiados por esses bens não precisam, né, restituir mais nada para esse ausente que reapareceu tanto tempo depois, tá bom? Pronto, então, vejam só que curioso para a gente terminar aqui, né, a situação do artigo 39, parágrafo único, que ele encerra dizendo assim, ó, se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar
e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Então, no contexto atual, a gente não percebe territórios federais, né? Mas sim a situação de bens localizados nas circunscrições de municípios e do Distrito Federal. Então, se nenhum interessado promover, né, a abertura dessa sucessão definitiva, esses bens serão incorporados ao patrimônio público e aí ficariam a cargo do município, né, onde eles estiverem situados, ou o Distrito Federal. Tá bom, gente? Pronto, pessoal, com isso a gente termina a aula de ausência, né? E nos próximos encontros que a gente tem a oportunidade, a gente pode esclarecer outras dúvidas, ou se vocês quiserem, também podem manter contato comigo pelos nossos canais disponíveis pela internet. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!